Bom dia, eu sou Isabela Pastor e são 8 horas e 50 minutos em Campinas. E aqui comigo estão Flávia Coelho e Fernando Corilou. Bom dia, Flávia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Isabela. Bom dia. Acompanhe as manchetes de hoje. Jornada de jornalismo agita PUC Campinas. Enem recebe mais de 7 milhões de inscritos. Estudantes da Unesp votam pela paralisação das atividades. Conselho do Aglomerado Urbano de Jundiaí discute sobre criação de linha de trem. Saiba o que vai acontecer no feriado em Campinas e região. Universidades do Brasil estão entre as melhores da América Latina. Neymar assina com o Barcelona. Fique com a gente, o Jornal Rádio Pirata está no ar. Esse mês, a PUC Campinas realizou a Jornada de Jornalismo. Desta vez, o foco foram os correspondentes internacionais. O primeiro palestrante foi o jornalista Luiz Carlos Azenha, que mostrou sua visão sobre o futuro do jornalismo diante das novas plataformas digitais. O jornalista Luiz Carlos Azenha, em sua palestra durante a Jornada de Jornalismo da PUC Campinas, abordou, entre várias temáticas, os rumos do jornalismo online. Perguntado a respeito, Azenha disse que os meios de produção nunca estiveram tão disponíveis quanto hoje. Você, com esse gravador que está na sua mão, já sei que você pode espetar lá no computador e baixar essa entrevista minha, com o imediatismo que não existia no passado. Os meios para você fazer existem. Tudo que eu faço no meu blog é feito ou por telefone, por Skype, as gravações de entrevistas, as fotos muitas vezes são os próprios leitores que me mandam. Então, os meios de fazer, é por isso que eu acho que a formação tem que estar centrada na capacidade de crítica, capacidade de entender a notícia e colocá-la num contexto. Se você desenvolver na faculdade essa capacidade, os meios para fazer o jornalismo estão na sua mão hoje, como nunca estiveram. Luiz Carlos Azenha também ressaltou a importância dos alunos de jornalismo manterem uma postura crítica em relação ao que sai na mídia e a contextualizar a informação. Se eu pudesse recomendar alguma coisa para os estudantes hoje, é você ler o jornal muito criticamente. Porque os nossos jornais brasileiros são muito dependentes, têm uma visão, por exemplo, vamos dizer Venezuela, que eu conheço bem, já fiz reportagens lá. A cobertura dos jornais brasileiros, você vai acreditar que existe uma ditadura chavista na Venezuela. Não tem ditadura nenhuma na Venezuela. Eu recomendo para estudantes de jornalismo uma experiência interessante que eu estava relatando de ontem da PUC, é isso, é fazer uma confrontação entre o que sai no jornal e os estudos acadêmicos, para você ver que muitas vezes o que sai no jornal não reflete a realidade. O palestrante da noite foi Cléster Cavalcante, que contou sua passagem pela Síria. Além da palestra de Luiz Carlos Azenha, na mesma noite do dia 7 de maio, o auditório Dom Gilberto contou com a presença de Cléster Cavalcante, que focou no lançamento de seu último livro, Dias de Inferno na Síria, cujo livro relata a passagem de Cléster no país, quando foi fazer uma cobertura da Guerra do Líbano para a revista Isto É. Em sua passagem pela Síria, o jornalista foi preso e torturado. Eu tive certeza que eu tinha morrido naquela hora. Cléster Cavalcante ficou preso com 20 homens em uma cela que não suportava essa quantidade de pessoas. Na penitenciária central de Homs, eu e mais 20 presos. A gente ficava ouvindo tiros e bombas o dia todo. A noite era a pior coisa do mundo. Ao todo eu fiquei 6 dias preso. Cléster também falou sobre o jornalismo e a tecnologia, seus problemas e a falta de essência jornalística nesse processo. E a Jornada de Jornalismo trouxe 2 mulheres para palestrar no segundo dia do evento. Ouçam a matéria da repórter Jaqueline Zanovelli. Trabalhar como correspondente internacional em Nova York. Cobrir a morte de um líder como Hugo Chávez. Essas foram algumas das experiências que as palestrantes do segundo dia da Jornada de Jornalismo trouxeram para os alunos da PUC Campinas. No período da manhã, Luciana Xavier Vasconcelos contou seu dia a dia como correspondente internacional. A jornalista destacou as dificuldades de sua rotina. A pressão do tempo real é o tempo inteiro, mas mais quando você está fora cobrindo um evento e está todo mundo fazendo aquela mesma coisa. Então o material é o mesmo, você tem que correr para dar o diferencial e ser mais rápido. Luciana comentou também sobre os requisitos necessários a quem quer ser um correspondente. Então você tem que ter um tempo já de experiência, um tempo de casa, para acharem que, olha, já é uma coisa que bacana você participar. Idioma, e eles têm que perceber que você vai se virar. Para finalizar o ciclo de palestras, a jornalista chilena Natália Ramos Miranda foi a convidada.
Atuando na France Press, Natália fez coberturas de grandes eventos, como a morte de Hugo Chávez. A jornalista mostrou aos alunos presentes como é o processo de emissão das notícias nas agências. Outro tema abordado foi sua adaptação ao Brasil e outros desafios que enfrentou durante a carreira. Nas agências, a gente tem fechamento sempre, ou nunca, não sei. Um dia você pode fazer uma matéria, ou pode fazer 10, ou pode não ter nada para fazer, ou de pronto caiu um avião, então tem que fechar daqui a 30 segundos. Então tem que ter sempre essa capacidade e vontade de saber reaccionar muito rápido. Natália confidenciou aos alunos as tarefas mais difíceis que enfrenta como correspondente. O que eu acho que é o mais difícil do meu trabalho é que muitas vezes me tem feito duvidar da minha permanência ou não no mundo do jornalismo. Essa coisa que você enfrenta muitas dúvidas todos os dias. A professora Cissa Toledo finalizou a jornada comentando sobre seu tema. Como professor e como jornalista, que eu gostei muito desse evento, porque a gente faz semanas de estudos desde que esse curso existe. Então, há mais de 30 anos a gente faz. E nós nunca fizemos nenhuma jornada, nenhuma semana com uma temática dessa. Então, e foi muito difícil conseguir as pessoas, né? Porque, por exemplo, pensando em agência de notícia, muitas são no Rio de Janeiro. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, informou que o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, recebeu mais de 7 milhões e 800 inscritos. Um recorde em relação ao ano passado, que chegou a ter mais de 6 milhões e 400 mil inscritos. Para o ministro, há um tsunami por mais educação. Na manhã de ontem, terça-feira, em um acordo do governo, foi aprovado o texto principal da medida provisória 605-12, que reduz a conta de luz de consumidores e empresas. A proposta foi finalmente aprovada após chegarem ao acordo da votação de um projeto. Isso acaba com a contribuição extra de 10% do FGTS quando as empresas demitem funcionários sem justa causa. Não saia daí, o jornal Rádio Pirata volta já. Sou voluntária do Boldrini e sei o quanto vale a sua ajuda. O Boldrini precisa da sua mãozinha para comprar um aparelho de ressonância nuclear magnética. Ligue agora 0500 3787 010 para doar R$10. Para doar R$20, ligue 0500 3787 020 ou 0500 3787 030 para doar R$30. Mas ligue agora, o Boldrini precisa da sua mãozinha. Você tem vários pequenos motivos para fazer sua doação aos projetos do Unicef e vai conhecer agora alguns deles. Lucas, 7 anos. Francisco, 5 anos. Vânia, 6 anos. Marcelo, 4 anos. Os projetos do Unicef beneficiam milhares de crianças em todo o Brasil, oferecendo educação, saúde, proteção, cidadania e uma vida melhor. Dê oportunidades. Acesse www.unicef.org.br e faça a sua doação. Estamos de volta. Os estudantes da Unesp de Rio Claro votaram na última quinta-feira pela paralisação das atividades, no intuito de terem suas reclamações atendidas. O repórter Danilo Cristofoletti está ao vivo no local e traz mais informações. Bom dia, Danilo. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos aí no estúdio. Estamos aqui na Unesp, em Rio Claro. Na última quinta-feira, os estudantes eles votaram pelas paralisações das atividades. O maior problema, a maior reclamação dos estudantes é a posição contra o trimestre, que é o programa de inclusão com mérito ao ensino público paulista, criado pelo Alckmin. Que é uma espécie de college, assim, que o cotista teria que fazer antes de ingressar na universidade. Semipresencial, com 2 anos e com disciplinas voltadas apenas para o mercado de trabalho. E depois disso, o cotista já sairia com o diploma de ensino superior. Além dessa pauta, outros pautas foram levantados, como o problema com moradia estudantil, a falta de regime noturno, cota para xerox e a falta de professores. Porém, é importante ressaltar que a decisão pela greve ela não foi consensual. Um grupo de alunos não concordou, está tendo briga aqui a respeito disso, e inclusive ontem um professor acabou agredindo um aluno numa discussão a respeito se deve manter ou não a greve. Para falar melhor a respeito disso, estamos aqui com o presidente da Geoplan, a empresa júnior aqui da Unesp de Rio Claro, e aluno do 4º ano de Geografia, Vinícius Filier.
Vinícius, muito bom dia. Qual é a sua opinião? Explica melhor a greve aí pra gente. Bom dia, Danilo. Bom dia, Fernando, pessoal que está nos ouvindo. Bom, a greve da Unesp nós não temos noção ainda da proporção que ela vai tomar, porque ao mesmo passo que diversos estudantes estão aderindo à greve, como ontem mesmo teve 2 ou 3 campos que entraram em greve, outros campos, como de Araraquara, estão saindo da greve. A gente não tem a real noção de qual dimensão isso vai tomar, mas há indicativos de greve de funcionários também do sindicato da Unesp a partir da próxima segunda-feira, mas também indicativos que a greve pode acabar em outros campos, como a Unesp Rio Claro, onde foi votada em Assembleia Estudantil para que o campus entrasse em greve, mas tem um grupo muito grande de alunos descontentes e cursos individualmente querem sair da greve, como a geologia, por exemplo, e a computação, que querem que o curso continue funcionando. E sobre a greve em si, eu acredito que as pautas levantadas são muito interessantes, são válidas. Só que colocá-las dentro de um mesmo pacote que estão fazendo, lutar em uma greve por tudo isso, eu acho um tanto quanto utópico, infelizmente, e se o pessoal for ficar parado realmente quer conseguir tudo que eles pedem, teria que ficar parado por uns 5 anos, pelo menos. Muito obrigado, Vinícius. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Danilo. A paralisação das obras de canalização de um córrego no bairro Chácara Reimar, em Hortolândia, transformou um local em um lixão a céu aberto. Os moradores dizem que o entulho é de responsabilidade da prefeitura e que as margens do córrego começaram a ceder durante o período de chuvas. Além do desabamento, outro risco é o de transmissão de doenças por animais como ratos e escorpiões. A prefeitura de Hortolândia ainda não tem um prazo para a segunda etapa da obra. O Conselho Diretor da Aglomerado Urbano de Jundiaí se reuniu nesta segunda-feira com o secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo para a discussão da criação de linha de trem entre Jundiaí e Campinas. Na reunião, foi discutida a ligação de trilhos entre Jundiaí e Campinas, passando pelas cidades que estão no trajeto. O levantamento feito na reunião aponta que em 1 ano o projeto deve estar pronto. Vamos falar do feriado. Já tem planos? Confira a programação de Campinas e região com Vinícius Tavares. Neste feriado, a região de Campinas conta com o Festival Country Park, que reúne nomes do sertanejo universitário como Luan Santana, Michel Teló, Bruno Marrone e Vitor Léo, entre outras atrações. O festival acontece no Parque Hopi Hari em Vinhedo, entre os dias 30 de maio a 2 de junho. Os ingressos variam de R$ 45 a R$ 240. Para mais informações, acesse www.countrypark.com.br. E para quem curte humor, Oscar Filho, o apresentador do CQC, exibe seu show Putz Grill no Teatro Iguatemi neste sábado. Os ingressos variam de R$ 25 a R$ 50 e podem ser adquiridos na bilheteria do próprio teatro. Lembrando que o stand-up começa às 19 horas. E ainda hoje, a Orquestra Sinfônica da Unicamp se apresenta no Teatro Castro Mendes. A apresentação começa às 20 horas e os ingressos custam R$ 10 a meia e R$ 20 a inteira. Obrigado, Vinícius. E olha só, temos mais atrações para este feriado. No dia 29 de maio, em São Paulo, show da Cláudia Leite no Espaço das Américas, às 9 horas da noite. Tem também show do Nando Reis no Teatro Fernando Torres, às 9h30 da noite. E em Sorocaba, show com Biquíni Cavadão no Shopping M, às 10 horas da noite. No dia 31 de maio, show com Revelação no Centro Hípico Pagliato, às 11h30 da noite. E em Campinas, comédia Noite de Improviso no Teatro Liceu, às 10 horas da noite. Já no dia 1º de junho, em Campinas, espetáculo de dança Adoniran, no Teatro SESI Campinas, às 20 horas. E em São Paulo, show com Adriana Caparelli e Letícia Coura no Teatro Sérgio Cardoso, às 11h30 da noite. Para fechar o feriado, no dia 2 de junho, em Campinas, reapresentação do espetáculo de dança Adoniran, no Teatro SESI Campinas, às 4 horas e 6 horas da tarde. A conta de gás vai ficar mais cara em São Paulo. A Arcesp definiu um aumento de 6,5% nas tarifas residenciais de gás natural da Comgás. Já para o gás natural veicular, o GNV, o aumento será de pouco mais de 8,5%.
O anúncio feito ontem causou pequena queda nas ações da Comgás na Bolsa de Valores. As novas tarifas começam a valer a partir da próxima sexta. A balança comercial brasileira registrou superávit de 460 milhões de dólares na última semana de maio. O valor é o total de exportações menos importações. Nesse mês, por enquanto, há superávit de pouco mais de 1,5 milhão de dólares. Porém, no ano de 2013, a balança comercial brasileira acumula um déficit de mais de 4,5 bilhões de dólares. O fraco desempenho das exportações brasileiras é atribuído, em sua maioria, à crise financeira internacional, principalmente em países da Europa. Sou voluntária do Boldrini e sei o quanto vale a sua ajuda. O Boldrini precisa da sua mãozinha para comprar um aparelho de ressonância nuclear magnética. Ligue agora 0500 3787 010 para doar R$10. Para doar R$20, ligue 0500 3787 020 ou 0500 3787 030 para doar R$30. Mas ligue agora, o Boldrini precisa da sua mãozinha. O Corsini assiste crianças carentes com AIDS através da UAI, Unidade de Apoio Infantil, e para tanto, sua ajuda é fundamental. Participe da campanha do Quebra-Cabeça, compre uma de suas peças e se torne sócio contribuinte. Você ajuda e ainda ganha descontos de até 50% em cinemas e outros estabelecimentos. Doe, você escolhe o valor, a data e como pagar. Pense nas crianças que precisam do Corsini e de você. Corsini, você conhece, você ajuda. Ligue 2101-0101. Você tem vários pequenos motivos para fazer sua doação aos projetos do Unicef e vai conhecer agora alguns deles. Lucas, 7 anos. Francisco, 5 anos. Vânia, 6 anos. Marcelo, 4 anos. Os projetos do Unicef beneficiam milhares de crianças em todo o Brasil, oferecendo educação, saúde, proteção, cidadania e uma vida melhor. Dê oportunidades. Acesse www.unicef.org.br e faça a sua doação. Voltamos com o Jornal Rádio Pirata. Agora são 9h08. A Universidade Estadual de Campinas é a terceira melhor universidade da América Latina. É o que diz o resultado do ranking britânico QS, divulgado nesta terça-feira, dia 28. O grupo faz listagens de universidades em todo o mundo e este é o terceiro ano que realiza levantamento específico para a América Latina. Neste ranking, a Universidade de São Paulo, a USP, ficou em primeiro lugar e a Unicamp em terceiro. Entre as universidades públicas do país, também estão bem colocadas a UFRJ, em 8º lugar, a Unesp, em 11º lugar, e a Federal do Rio Grande do Sul, em 14º. Os principais critérios que entraram em conta para a seleção foram a reputação da instituição na academia e no mercado de trabalho. Estamos aqui com o Giovanni Caruso, que vai comentar essa notícia sobre o ranking das universidades. Olá, Giovanni. Bom dia, Isabela. Bom, a QS é um grupo que faz rankings anuais de universidades em nível internacional. É importante destacar que, apesar do Brasil ter tido boas posições no ranking da América Latina, ele está no fim da fila quando o resto do mundo está envolvido. No ranking mundial das universidades, a USP mesmo ficou na posição 139. Nos primeiros lugares estão instituições dos Estados Unidos e do Reino Unido. A baixa posição das universidades latino-americanas, sobretudo as do Brasil, nesse ranking, reflete bem uma diferença entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos e mostra que essa história de que o Brasil está no rumo para o desenvolvimento se dá apenas num campo meio econômico e não no social, que engloba questões fundamentais como a da educação superior. Agora, Giovanni, o que você pode nos dizer sobre os critérios utilizados nessa pesquisa? Bom, Isabela, os critérios são de um âmbito mais de pesquisa, da reputação acadêmica da universidade, a reputação da universidade na academia. Como o próprio coordenador do grupo, desse grupo de ranking, disse, as universidades brasileiras se saem bem porque são as maiores da América Latina. As instituições gigantes e líderes em uma região têm mais chances de competir internacionalmente. A USP mesmo é enorme e a Unicamp também é muito grande, tem muitos cursos, né? Então, por isso que ela se dá muito bem aqui na América Latina. Mas vale lembrar que, apesar de estarem bem colocadas, quando o critério é a inclusão social, a estrutura da permanência dos estudantes e a importância social das universidades,
elas ficam bem atrás. A Unicamp, por exemplo, que está em terceiro lugar, está cheia de problemas com a moradia estudantil, problemas com o reitor. A USP está com um sistema de cotas que é completamente contraditório, que não inclui bem a grande parte da população. E a Unesp, que ficou em 11º lugar, tem alguns campos que estão tendo aulas em igrejas, não tem nem sala de aula direito, não tem alimentação, não tem o famoso bandejão. Então há sérios problemas nas universidades aqui no Brasil que apesar de estar numa boa posição nesse ranking, há muito que melhorar ainda. Obrigada, Giovanni. O número de radares nas rodovias de São Paulo irá aumentar. Atualmente, em todas as rodovias estaduais operam cerca de 350 radares, mas até o fim do ano esse número pode quase até triplicar. O reforço no controle da velocidade visa aumentar a segurança e diminuir o número de acidentes, que no ano passado chegaram em torno dos 7 mil. A expectativa é reduzir pela metade o número de mortes no estado até 2020. E o projeto dos rodeios gera polêmica em Campinas e é adiado. Pressionado pelas entidades de defesa e proteção dos animais e após a posição contrária de colegas do Legislativo, o vereador Gilberto Cardoso não apresentou o pedido de urgência para a votação do seu projeto de lei, que pretende permitir novamente em Campinas a realização de rodeios. Vamos falar de mundo. Um recém-nascido foi encontrado nesta terça-feira em uma tubulação de esgoto do vaso sanitário em um prédio residencial no leste da China. Moradores ouviram o choro de uma criança no banheiro do 4º andar e chamaram os bombeiros. O bebê abandonado ainda estava ligado à placenta quando foi encontrado. O cano de onde ele foi retirado tem apenas cerca de 10 centímetros de diâmetro. O bebê foi encaminhado a um hospital da região e passa bem. A polícia investiga o caso como tentativa de homicídio. Os pais da criança não se apresentaram às autoridades. E nos Estados Unidos, um incêndio florestal fora de controle se aproxima de uma área residencial no estado da Califórnia. A nuvem de fumaça surgiu por trás das montanhas no meio do feriado na segunda-feira, 27 de maio, quando milhares de americanos acampavam em um parque nacional perto da cidade de Santa Bárbara. Os bombeiros usaram 4 aviões e 2 helicópteros para tentar apagar as chamas, mas o incêndio ainda está fora de controle. Nesta terça-feira, pelo menos 23 pessoas são consideradas desaparecidas depois de um naufrágio em um barco que estava com um número de passageiros muito acima de sua capacidade em um rio remoto da selva, na Malásia. Segundo o chefe de polícia local, Bakar Anak Sebal, 181 pessoas foram resgatadas no rio Rajang, o mais longo do país. O chefe de polícia afirmou que os investigadores suspeitam que o barco bateu contra uma rocha quando navegava rio abaixo a partir da Belaga. E termina a novela para Neymar. O jogador assinou contrato com o Barcelona nesta última segunda-feira. A transferência está entre as 10 mais caras da história do futebol brasileiro. O jogador irá receber cerca de 7 milhões de euros por temporada. A contratação do jogador pelo clube catalão era uma das mais aguardadas na última janela de transferência. Neymar é a maior promessa para a próxima Copa do Mundo e é esperado que o jogador adquira um certo amadurecimento na adaptação ao futebol europeu. Estamos aqui com o nosso comentarista de esportes, Paulo Iazetti. Bom dia, Paulo. Bom dia, Fernando. Bom dia, Isabela. Bom dia, Flávio. E bom dia a todos os nossos ouvintes. Paulo, me fala uma coisa, o que você achou disso? Já era algo esperado, essa venda do Neymar? Olha, Fernando, a contratação do Neymar, sem dúvida nenhuma, diante de todas as últimas janelas de transferência, o que a gente mais esperava era a hora que o Neymar ia sair do Brasil. Que o Neymar ia sair do Brasil, invariavelmente, era uma constatação, já que todos nós tínhamos. O Neymar já tinha revelado o desejo dele de jogar pelo Barcelona uma série de vezes, mas a gente sabe que o assédio de outros clubes europeus, tanto na Espanha quanto em outros países aí da Europa e do mundo inteiro, toda janela de transferência ele era o jogador mais visado do Brasil e talvez até do mundo.
E como você vê a reação dos torcedores do Santos e amantes do futebol com essa notícia? Eu acho que os torcedores do Santos, eles têm que ficar, acima de tudo, felizes por tudo que o Neymar conquistou no clube, sem dúvida nenhuma. O Neymar ganhou uma Libertadores no Santos após quase 50 anos. Né? O Neymar foi campeão paulista, o Neymar foi campeão da Copa do Brasil junto com o Santos, jogou no Santos desde os 16 anos, e é bom que isso seja dito, fez história no Santos, não jogou pouco tempo e só permaneceu no futebol brasileiro todo esse tempo por uma gestão incrível do Luiz Álvaro, que conseguiu deixar o Neymar o máximo de tempo possível aqui. O Neymar, a grande verdade é que ele está num patamar diferente do futebol nacional hoje em dia e tem que jogar com os melhores do mundo se quiser, de fato, ser o melhor, como ele já disse uma série de vezes. O torcedor do Santos tem que ficar feliz e os amantes do futebol também, porque o Neymar jogando no Barcelona com aquele timaço, sem dúvida nenhuma, vai ser uma visão aí, no mínimo, muito interessante. E você acha que isso afeta positivamente o desempenho do jogador na Copa do Mundo de 2014? Ainda é cedo para dizer, porque a gente tem uma Copa aí muito próxima. A gente não vai ter um Neymar ele pronto aí 100% e adaptado 100% ao futebol europeu. A gente sabe até que o rigor físico lá é muito diferente, o andamento do jogo é muito mais fluido. O Neymar vai ter sim uma dificuldade de adaptação, como sempre acontece. Mas a gente pega exemplos como o Lucas do PSG e o Oscar do Chelsea, e a gente vê que os jogadores brasileiros estão sim se adaptando muito bem à Europa ainda. A gente pode esperar um ganho para o Neymar aí como jogador e, acima de tudo, para a seleção brasileira de futebol, que a gente espera que tenha um bom desempenho, não só na Copa do ano que vem, mas na Copa das Confederações desse ano, que começa logo aí em junho. Já está rolando Copa das Confederações aqui. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Fernando. Problemas continuam em estádio dos Jogos da Copa do Mundo e das Confederações. Parte do teto do estádio Fonte Nova cai sem deixar feridos. A arena localizada em Salvador foi prejudicada devido às chuvas, diz a administração. Operários passaram a manhã retirando as partes do gramado. A reconstrução do local custou 591 milhões de reais. Esse dinheiro saiu de uma parceria entre Estado e iniciativa privada. Flamengo e Uberlândia irão se enfrentar pela NBB. Final da liga mais importante do basquete brasileiro acontecerá no próximo sábado. A Liga NBB está crescendo muito nos últimos anos devido a grandes investimentos e contratações de atletas renomados. O jogo será na Arena da Barra, em Brasília, às 10 horas da manhã. Essas foram as notícias de hoje. Agora são 9 horas e 18 minutos e 15 graus aqui em Campinas. O jornal Rádio Pirata fica por aqui. Tenham um bom dia e até amanhã. Muito bom dia para vocês.